Risco de vida e cirurgia plástica. Isso é um tema que todos têm medo e muitos desejam fazer uma cirurgia, mas estão nesse limbo com medo de dar esse próximo passo. Fica aqui que eu vou te dar 5 dicas fundamentais quando você for fazer sua cirurgia plástica para literalmente ir para o plano mais seguro possível que você possa fazer dentro das cirurgias plásticas que estão disponíveis nos dias de hoje. Olá, sou João Maximiliano, cirurgião plástico, e hoje eu vou te dar as 5 principais dicas para você conseguir fazer uma cirurgia segura e que ninguém nunca te contou. Dica número 1, pessoal, escolha um cirurgião plástico credenciado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Existe uma formação, existe hoje um mundo de pessoas, às vezes não qualificadas, que se intitulam cirurgiões plásticos, fazem procedimentos que muitas vezes vão estar expondo vocês a um alto risco. Então, um procedimento muito simples, conferir na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica se esse colega que vocês estão pensando em operar é membro. Existe toda uma qualificação de formação, de residência, inclusive manutenção do seu nome lá. Então essa é a primeira dica fundamental e muito simples. Qualquer entrar no site da sociedade, vocês vão conseguir ter essa noção. Dica número 2, e talvez a mais importante de todas, que poucas pessoas realmente entram nesse tópico: tempo cirúrgico. Pessoal, existe um estudo de 2017 que avaliou mais de 350 mil cirurgias. Foi publicado na principal revista de cirurgia plástica do mundo hoje, que se chama PRS, uma revista americana que tem estudos científicos, que é o que nos norteia na medicina. Afinal de contas, a gente tem que se basear em alguma coisa, a gente tem que se basear na ciência nesses dados. Esse estudo de 2017 provou que a partir de 4 horas, 4 horas e meia, cada meia hora subsequente, ou o tempo que for passando, vai aumentando 2, 3, 4 vezes mais o risco de embolia. Qual que é o grande risco de morte transoperatória ou pós-operatória em cirurgia plástica? Trombose e embolia. No momento que você vai escolher uma cirurgia plástica, não tem problema se daqui a pouco a cirurgia for 5 horas e meia, algum detalhe. Eu não estou querendo ser muito crítico e rigoroso, mas é importante que vocês estabeleçam planos que não sejam de 12 horas, de 13 horas. E isso vai também da procura de vocês. Hoje existem profissionais que fazem todos os tipos de cirurgia, mas eu não vejo como certo quando a rotina, os estudos mostram que depois de X horas aumenta muito o risco, a gente ter como rotina cirurgias de 12 a 13 horas. Isso eu falo com meus colegas, falo com meus alunos e falo abertamente hoje para vocês aqui. Então, quando vocês estão, é muito normal, a gente recebe pacientes do mundo inteiro. Pessoal, ano passado a gente recebeu pacientes de 5 continentes e de todos os estados do Brasil. Então é normal que a pessoa se desloca lá de Manaus para o Rio Grande do Sul e vai querer fazer o máximo de cirurgias que dá, mas muitas vezes não dá. Acabei de ter uma consulta com uma paciente de Brasília que ela queria fazer mama e corporal, mas para a estrutura corporal dela, era uma mama muito pesada e tinha muita lipo para fazer. O que eu disse para ela? Espera, vamos fazer a mama e num segundo momento, depois de 3 a 6 meses, você vai poder fazer o corporal. É chato? Dá trabalho? Dá, mas é o mais seguro, né? Então quem nos procura segurança, e fica meu alerta para vocês. Pés no chão, nem sempre tudo que é rápido é o melhor, mas a gente precisa controlar a ansiedade para poder ter um bom resultado com segurança. Então foque nisso, veja o principal procedimento que vocês se incomodem, conversem com o cirurgião dentro de um universo de entre 4 e 5 horas no máximo, o que é possível fazer nessa cirurgia, e organizem com ele. Momento ideal é o terceiro tópico que eu quero trazer para vocês. Pessoal, qual que é o momento ideal de fazer uma cirurgia plástica? Não precisa virar um atleta para fazer uma cirurgia plástica, mas também não pode estar obeso para fazer uma cirurgia plástica. Tem que estar no momento estável da sua vida. O que significa isso? Acompanhando o seu peso, ver se está num peso bom. O que é um peso bom? É no máximo um sobrepeso. Então a regra mais fácil, que todo mundo pode botar no Google e procurar e calcular em casa, faz o IMC. O IMC para cirurgia plástica tem que estar no máximo 28, né? A não ser cirurgias higiênicas, reparadoras, que aí não é o nosso tópico hoje, mas cirurgias estéticas, no máximo IMC 28. Para poder fazer. Acima disso, aumenta a deiscência, aumenta a infecção, aumenta a seroma, aumenta muitos índices de complicação. Então, só reservem essas cirurgias para IMC acima de 28 se você está com um problema de saúde que precisa resolver, que normalmente não tem muito a ver com cirurgia plástica estética, que é o nosso trabalho de hoje. Então, tópico 3, estado atual do seu corpo. IMC até 28, fazendo exercício regularmente, fazendo um controle de dieta, que eu, de novo, não precisa ser um atleta, uma dieta organizada e com uma rotina boa e com um peso estável. Tópico 4, e tão importante quanto estrutura, onde vocês vão ser operados, com quem vocês vão ser operados, em qual local. Isso é muito importante, pessoal, assim, a gente saber fazer um hospital terciário. Eu sou muito a favor de profissionais que operam poucas cirurgias por dia. Eu, particularmente, opero 2 a 3 por semana. É claro que isso é uma outra ponta, são profissionais que querem uma extrema exclusividade dos pacientes. Existem colegas que vão estar operando 1, 2, 3 por dia, que eu já acho até demais, né? Principalmente se forem cirurgias longas, mas a gente tem que cuidar também de não serem
profissionais estão operando 7, 8, 10 cirurgias. Isso não é normal, né? E eu não acredito como correto. E aqui nós estamos no meu canal do YouTube, eu estou compartilhando com vocês a minha opinião do que eu acho correto. Eu acho correto dentro de um limite de segurança, numa jornada de trabalho. Então não é sobre o volume de cirurgia. Se o profissional for tirar um nevus, ele pode tirar 12 nevus no dia, que não tem problema nenhum. Mas é sobre jornada de trabalho, peso, carga de trabalho para um médico que está cuidando de vocês. Então assim, tentar escolher um profissional que tenha uma jornada saudável, que ele opere ali suas 8, 10 horas no máximo por dia, certo? Isso podem ser uma cirurgia, 2 cirurgias, 3 cirurgias. Aí vocês vão ter que conversar com o profissional para fazer isso. Aqui na nossa clínica, a gente só opera em hospitais, que vai ser o 5º tópico que eu já vou passar para vocês, mas a gente tem esse fator de buscar uma exclusividade máxima para os nossos pacientes. Então são 2 a 3 por semana, 2 a 3 por semana. Então naquele dia só uma paciente, 7h30 da manhã, cedinho, para começar toda a equipe com toda a energia para ela. Mas não se esqueçam desse tópico, avaliar o número de cirurgias, porque na minha opinião, depois de 8, 10 horas operando, o profissional começa a cansar e começa a perder a qualidade técnica. 5º, que está meio conectado com o que eu falei no 4º, que é o hospital. Na minha opinião, as pacientes que querem extrema segurança, onde quer? Eu quero a maior segurança possível. Onde tem a maior segurança possível? Em hospitais grandes. Por quê? São hospitais de alta complexidade. Eles vão oferecer UTI, vão oferecer toda a estrutura que é possível caso tenha uma complicação. Claro que as complicações de cirurgia plástica estética de pacientes bem triadas, de um tempo cirúrgico adequado, de um profissional que não está esgotado, é um índice muito baixo, são todos os steps que eu falei para vocês. Mas é importante que, se acontecer alguma normalidade, que as cirurgias podem acontecer, até hoje, graças a Deus, a gente nunca precisou mandar uma paciente para UTI, mas se um dia precisar, eu vou estar num hospital terciário de alta complexidade que tem toda a estrutura necessária. Até mesmo para a nossa anestesista, que, por exemplo, a nossa anestesista tem uma bagagem muito boa de cirurgia cardíaca. Então, assim, ela também tem as ferramentas para saber o conhecimento para poder usar tudo que o hospital tem a oferecer para ela. E o hospital realmente é uma peça fundamental. Pessoal, para não me alongar muito, esses são 5, pensem bem nessas 5 etapas e contem sempre com a gente para tirar as dúvidas de vocês. Não se esqueçam de curtir se gostaram do vídeo, compartilhar com os amigos e, se quiser, escrever algum comentário aí para nós.